Muito bom, estamos aqui mais uma vez para mais um capítulo do Imunizados e aí vamos sendo fortalecidos e cada vez mais imunes às mentiras e aos enganos. Quanto mais verdade você colocar para dentro, querido, mais fortalecido você estará contra toda mentira. Não tem outra forma ou fórmula ou estratégia de você vencer a mentira ou o engano que não seja pela verdade. Guarde isso aí. Não adianta você estudar sobre a mentira para entendê-la e para vencê-la. Não funciona assim. A mentira só vai cair na sua vida, só vai perder o efeito completo sobre você e sobre mim, sobre a igreja do Senhor, quando a igreja for forte, verdadeiramente fortalecida e cheia da verdade de Deus, ok? E estamos conversando sobre verdade, não é somente sobre a Bíblia estar conhecendo a palavra de Deus, mas assim, ela revelada no meu espírito, a fim de gerar transformação na minha vida. Pegou? Legal! Então vamos seguir hoje, estamos lendo aí, acompanhando passo a passo no capítulo 6 de Efésios, né? Quando Paulo relata para a igreja de Éfeso, para aqueles irmãos tão preciosos, tão queridos de Paulo, sobre a armadura de Deus. E nós temos lido desde o capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. Depois você visita esse texto todo para você ter a noção do conjunto, né, do contexto, e nós estamos aqui trabalhando com calma, versículo a versículo, verso a verso, para nós crescermos na palavra, na mensagem que Deus quer trabalhar conosco através desse texto. Então, hoje nós avançaremos aqui para o versículo 14, que diz o seguinte: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Então, hoje eu te convido a partilhar esse versículo ao meio, vamos ficar somente com a parte A. Ah, pastor, você tá de forma muito homeopática. Não estou não, calma, fica firme aí que você vai entender. Há um propósito para todas as coisas, tá? Então hoje vamos começar a entrar nas partes, nos itens da armadura de Deus, que nós já conversamos. Você que está começando a acompanhar-nos aí, volta aí 2, 3 capítulos para trás, né, para você entrar, pegar aí o bonde, o nosso bonde maravilhoso, né, e pegar esse gancho, tá certo? Então tá lá escrito: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que esse verbo cingir, ele retrata? A armadura de um guerreiro, né, de um guerreiro romano, como Paulo estava em Roma, onde escreveu essas cartas, ele estava se aludindo a essa situação toda do exército do Império Romano, que dominava mesmo toda aquela região da época. Era o maior império daquela época, da época de Cristo, né? E os soldados romanos, eles se cingiam com um cinturão bem largo, geralmente largo e feito de couro, às vezes, né? Ou às vezes de metal também, mas que se penduravam, aonde nesse cinturão se penduravam justamente algumas ferramentas e armas, como a espada, o espadinho, uma faca, etc. Tal. E também é um símbolo de proteção. Proteção de quê? Das partes baixas, pastor, não, protege as partes, né? Exatamente aí, os órgãos geradores da vida. Né? Então, ali, esse cinturão, ele era um reforço, uma parte importante, né, que protegia aquelas partes mais baixas ali. Mas, por exemplo, quando eu li essa passagem, me veio à lembrança algo precioso, que Deus falou assim: olha, esse cinturão, ele guarda as partes geradoras de vida. Então, isso é muito interessante. O princípio de uma vida, naturalmente, até mesmo falando, está justamente no útero, está justamente ali naquela parte do corpo humano em que é geradora de vida. E não é somente geradora de vida, mas cingindo-vos, né? A palavra fala nesse verso para nós nos cingirmos esse cinturão da verdade, com a verdade. Então esse cinturão, na verdade, na armadura de Deus, é um cinturão da verdade do Pai, da verdade do seu reino. Então, assim, a verdade, ela traz a ação da revelação de Deus. O inferno não suporta a presença da verdade, porque a presença da verdade significa a presença do próprio Deus. E ele não suporta a presença de Deus, né? Eles se fizeram inimigos de Deus. Então, essa passagem me trouxe assim uma memória instantânea de que você sabia, por exemplo, que há pessoas que consagram os seus filhos, mesmo no ventre, no útero.
já fazem consagrações por falta da verdade, estarem mergulhadas no engano do inferno, da mentira, às vezes até mesmo para troca, né? Por troca de situações ou por promessas, até mesmo para ver a situação financeira ou natural qualquer mudar da noite para o dia, da água para o vinho. Consagram os seus fetos, os seus filhos a demônios. Consagram a espíritos estranhos desde o ventre. Então, Deus, ele fala dessa parte da armadura que é absolutamente importante, porque com a verdade há uma consagração nesse local. Então, eu te digo, nesta noite, você que de repente conhece alguém ou passou por essa experiência, eu tenho que te falar. Esse cinturão da verdade hoje, ele é luz, é verdade sobre a tua vida. Você que de repente está grávida, saiba que você deve imaginar esse cinturão da verdade sobre a sua barriga, sobre o seu ventre, e que essa verdade desde já vai iluminando o seu filho, a sua filha, esse feto que está aí. E ele vai sendo nutrido pela presença de Deus, pela presença da verdade, querido. Haja por fé e creia nisso. Né? De repente você já passou até por essa situação drástica de ter sido consagrado na barriga da sua mãe. Mas eis que a verdade, uma vez que ela te encontrou, Jesus te encontrou, te salvou, te tirou da rota desse mundo e do inferno, você já foi dado um break nessa história aí, querido. Já foi dado uma parada geral. E você agora pertence ao Deus de toda glória. Creia nisso. Mesmo que demônios, né? Mesmo que o inimigo tente te lembrar de situações e falar, olha, eu tenho poder sobre a tua vida. Não tem mais. Já pode ter tido, por questões de consagração, de entrega, mas você hoje escolheu o caminho de Deus e o teu coração se abriu. Você é uma pessoa totalmente regenerada e o inferno não tem poder qualquer sobre a sua vida. Amém, querido? Essa palavra ela é poderosa porque ela gera libertação em situações que as pessoas às vezes vivem do passado ainda, presas lá. E o diabo vem com mentiras sobre a sua mente, fazendo com que você acredite, não é? Que ainda está refém de uma situação que te colocaram, mas você não está, beleza? Então, tamanho é a importância desse cinturão, é um cinturão da verdade. Ele vai guardando uma parte importante da vida e das genealogias, da sequência da vida aqui nesse mundo. Beleza. Lá em Salmos, por exemplo, no capítulo 91, no versículo 4, fala justamente dessa verdade protetora. Diz lá, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Agora, olha o finalzinho desse verso. A sua verdade é pavês. Sabe o que é pavês? É justamente uma armação protetora. A verdade, ela tem a intenção, o objetivo de proteção, de proteger você e a sua vida e a minha vida. Ela protege o seu coração, protege a minha mente, protege, sabe, o futuro até das outras gerações. Ela protege, ela traz proteção, ou seja, a sua verdade é pavês e escudo. Graças a Deus, né? Então é isso aí. Maravilha. Em João, no capítulo 8, nos versículos 31 e 32, diz assim a palavra: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E continua, e conhecereis a verdade. E o que vai acontecer? A verdade vai te libertar. A verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade. Não adianta trabalhos aqui, trabalhos lá, é a verdade. Graças a Deus por isso. Então, eu tenho uma notícia para te dar. A verdade está te libertando. Continua firme. Estude a Bíblia, seja uma pessoa que tenha intimidade com Deus através da verdade, da palavra de Deus, da Bíblia, para que texto a texto, verso a verso, sabe, você saiba quem você é em Cristo Jesus.
Tudo que passou, passou, querido. Agora você vive uma nova vida com Cristo. Amém? Libertação é gerada na sua vida em nome de Jesus. Ah, graças a Deus. Então, valorize o falar e o viver a verdade de Deus. Se falta ação da verdade, né, em nossas vidas, ficamos como pessoas estéreis. Você sabia que é importante isso? Se a semeadura de Deus na minha vida, eu não semeio, não coloco, não planto no lugar certo, eu acabo tendo uma produção estéril, eu não produzo. Simplesmente eu sou um ser estéril, infrutífero para o Senhor. Como fala lá em João, no capítulo 15, no versículo 8, quando ele fala que Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos para Ele. Deus espera que nós venhamos a frutificar e que a nossa frutificação seja abundante. Então guarde isso, porque a nossa frutificação começa justamente por ali, né? O cinturão da verdade guarda, né, a parte do nosso corpo que é geradora de vida. O futuro passa por ali. Por isso que é tão importante o cinturão da verdade de Deus. A verdade te protege, guarda e te preserva. E já preserva também o futuro seu, da sua família, das próximas gerações. Amém, querido? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe e nós oramos e intercedemos pela sua vida em nome de Jesus. Vai lá, grande abraço.